O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros. Assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesta primeira semana do tempo da Quaresma que estamos vivendo, ontem, nas leituras dominicais, nós vimos a simbologia do deserto e também a simbologia desses 40 dias que vamos viver num grande retiro espiritual. 40 dias que faz nos recordar o povo de Deus que ficou no deserto só 40 anos, mas também Moisés e Elias, que ali Elias foi alimentado antes dos 40 dias e depois teve força para se manter ali 40 dias na presença do Senhor. E Moisés também retirou-se para o monte, lá ficou 40 dias e depois recebeu as tábuas da lei. Então nós estamos nesse tempo que é privilegiado para cada um de nós, um tempo privilegiado de conversão, mudanças de atitudes. E nós vimos neste evangelho de hoje que as ovelhas verdadeiras, as ovelhas que permanecem no Senhor, elas jamais seguirão os mercenários, elas sempre seguirão a vontade de Deus, porque elas aprendem a acolher e a escolher a vontade de Deus durante toda a sua existência. E esta
escolha da vontade de Deus como uma escolha fundamental é manifestada nesses gestos que nós escutamos o relato neste longo evangelho de hoje. Nesse gesto de aproximação dos irmãos. Porque na quarta-feira de cinzas nós vimos 3 realidades que são básicas. Dentre elas estava a realidade da esmola ou da caridade, que trata da nossa vida com o próximo, da nossa vida com o outro, daquilo que nós precisamos manifestar na vida o que colhemos da espiritualidade. Essa é a realidade da caridade, pensar na esmola. E se pensarmos a realidade do jejum, que foi mencionada também quando iniciamos a quarta-feira de cinza, o que é o jejum? O jejum trata de um melhoramento do nosso relacionamento com a gente, com nós mesmos. Então, eu me policio, eu faço jejum, eu escolho uma penitência ao longo da quaresma, que é para que eu aprenda a lidar comigo mesmo. Então, a esmola caridade me ajuda a lidar com os irmãos. O jejum me ajuda a me controlar, a pôr ali um freio nos impulsos, na vontade de comer descontroladamente, ou de ficar no celular, ou de fazer o que eu nem queria estar fazendo às vezes. Então, o jejum vai ajudar nisso. Então, eu comecei falando primeiro do relacionamento fraterno, né, com os irmãos. Agora, o relacionamento com nós mesmos, que seria o jejum, também o contrário, né? Caridade, jejum com nós mesmos. E na quarta-feira de cinzas nós também ouvimos a realidade da oração. A realidade da oração trata do nosso relacionamento com Deus, que é o que vem primeiro. É Ele que define todas as outras coisas. É o relacionamento com Deus, é a nossa capacidade de se colocar diante de Deus que vai definir também todos os gestos que nós podemos chamar de caridade ou não. Ou às vezes podemos dizer como Jesus, só faço o que deveria ser feito. Mas às vezes pode chamar de caridade também, ajudar uma pessoa que está ao lado, fazer o bem. Fazer o bem nós não deveríamos nem chamar de caridade, né? Deveríamos chamar talvez de obrigação. Então a obrigação do cristão é fazer o bem. Então aqui um pequeno resumo também do que escutamos na quarta-feira de cinzas, da oração, do jejum e da esmola, da caridade. Para dizer que as ovelhas que foram colocadas do lado direito são essas que escolheram a vontade de Deus durante toda a existência. As que foram colocadas do lado esquerdo são aquelas que Deus não tinha prioridade na vida delas. Deus foi colocado sempre em segundo plano. E depois, ali, elas não foram excluídas, na verdade. Elas se excluíram, se lançaram fora ali do caminho da salvação. Se auto-excluíram, se auto-sabotaram. Essas são aquelas que foram colocadas por escolha delas mesmas, do lado esquerdo. Então, um pequeno resumo disso que nós escutamos no Evangelho desta segunda-feira. Mas agora, vamos refletir um pouco sobre a primeira leitura do livro do Levítico, capítulo 19. Primeira coisa que nós precisamos ter em mente ao escutarmos esta palavra, o Senhor falou a Moisés dizendo: fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e dize-lhes: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Deus é perfeito, Deus é santo na divindade. Ele é Deus, então essa é a sua essência, ser santo, ser divino, ser todo-poderoso, ser pleno. Esta é a essência de Deus. Então, sendo assim, nós devemos ter sempre a consciência que o nosso caminho de santidade nunca atingirá a santidade de Deus. Ninguém nunca aqui será santo como Deus é santo, porque não faz parte da nossa constituição, da nossa essência. Nós não somos divinos. Deus é divino. Deus é pleno. Nós somos humanos. Então, a nossa santidade será sempre uma santidade participada, ou seja, recebida.
Deus tem a iniciativa da graça, aquela mesma graça que nós falamos das ovelhas no Evangelho de hoje, que acolheram aquela graça. Deus tem a iniciativa da graça e nós damos o nosso consentimento, nós damos a nossa resposta à iniciativa de Deus a nosso respeito. Então, o nosso caminho de santidade passa pela abertura do nosso coração à graça de Deus. Se não abrimos o nosso coração à graça de Deus, se não olharmos mais para a santidade não como coisa nossa, mas como coisa de Deus que nos oferece, então nós não seremos santos. Se eu acho que a santidade parte de mim, parte do que eu sou, então eu não serei santo e eu não viverei a santidade, porque a dinâmica está errada, não é a correta. Eu me coloco em Deus. Eu consinto que a graça de Deus me direcione, me conduza. Aí sim, viveremos essa realidade pedida na primeira leitura de hoje, sede santos como Deus é santo, mas sabendo que não é uma santidade plena como a santidade de Deus, mas é uma santidade que é sempre participada, uma santidade participada. E para isso, nós temos meios de nos mantermos sempre em Deus, na graça de Deus, de nos mantermos sempre na santidade. Esses meios que a igreja nos concede, confissões, também pela oração, nós tomamos consciência daquilo que precisa ser melhorado na nossa vida. Então nós podemos superar os pecados mortais, abandonar também os pecados leves, todos eles, abandonar aquelas corrupções que chamamos de pequenas, abandonar as mentirinhas, porque pequenos passos podem nos levar a um grande abismo. Todo processo de queda começa assim com pequenas caminhadas, começa com pequenas concessões. Hoje você sai, aí vai um pouquinho, aí vai caminhando, e quando vê, está em um abismo. Então é a graça de Deus que nos ajuda a superar também as corrupções que na nossa mente parecem ser pequenas, mas é sempre corrupção. E aquelas mentirinhas que no fundo são sempre grandes mentiras, que às vezes você conta para você mesmo, às vezes conta para o próximo e às vezes acha que pode contar para Deus também. Que pode se manter sempre na mentira. Assim, com a abertura no nosso coração, a graça de Deus, nós participamos da santidade de Deus. Essa é a nossa escolha fundamental. A escolha fundamental da nossa vida deve sempre ser permanecer na vontade de Deus. E claro, podemos perguntar, qual é a vontade de Deus para nós? A primeira leitura já nos revelou, a vontade de Deus para nós é a santidade. Mas não aquela santidade plena como a santidade de Deus, mas uma santidade participada e que passa pela nossa estrutura humana, porque pela nossa estrutura humana nós não somos divinos, né? Nós somos seres limitados, temos limites, né? Até a nossa existência temporal tem limite, tem o começo, o meio e o fim, e lá para o fim fica mais limitada ainda no físico. Então são características dos seres humanos. Então, para a nossa santidade, nós devemos aprender a lidar com isso também. Devemos aprender a lidar com as limitações. E é no processo de limitação e superando as limitações que nós chegaremos à santidade desejada e querida por Deus para nós. Então, o sentido da nossa vida, irmãos e irmãs, é conhecer a Deus. O sentido da nossa vida é amar a Deus. O sentido da nossa vida é servir a Deus neste mundo. Conhecer, amar, servir a Deus neste mundo. O caminho da nossa santidade passa
por essas 3 etapas. E este amor a Deus passa pelo amor aos irmãos também, porque Jesus neste mundo nos ensinou que deveríamos viver assim, que assim deve ser o nosso caminho. Então eu encerro esta homilia recordando o versículo 18, que tem algumas dicas que foram dadas para a busca da santidade nos nossos relacionamentos, uma vez que o que ouvimos no Evangelho também era referente a relacionamentos, né? Quando foi que te vimos com fome, nu, ou na cadeia, e te visitamos, ou não te visitamos? Ali se trata de travar um relacionamento com um próximo. E quais são as dicas que o livro do Levítico nos deixa nessa segunda-feira? Então, a primeira realidade é: não procures vingança. Lembra que eu falei agora há pouco que o bem nós deveríamos chamar de caridade, mas sim de obrigação? Então, também na nossa vida, se pessoas nos fizeram mal, nós nunca devemos escolher o caminho da vingança, segundo o livro do Levítico. Não procures vingança. A segunda realidade: não guardes rancor aos teus compatriotas. Essas realidades não devemos fazer, porque não vale a pena e não edifica, não gera santidade. Então também, além de não procurar vingança, nós devemos fazer um caminho nesta quaresma e durante toda a vida de não guardar rancor, de perdoar, de dar passos de melhoramento na nossa vida. E a terceira realidade, a última, para encerrarmos esta homilia: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas nós sabemos que essa realidade, com o advento do Cristo, é superada, porque aqui parece que a referência para o amor ao próximo somos nós mesmos. Aqui diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só que Jesus dá um up, né? Eleva a forma de amor. Porque Jesus diz assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, a referência do amor que nós devemos ter para com os nossos irmãos é o amor de Jesus por nós, é o amor de Jesus por sua igreja, porque nós não somos bons o suficiente, nós não nos amamos o bastante para sermos referência para o amor ao próximo. Agora Jesus sim, Ele nos ama, apesar de nós, apesar de nossas más escolhas, Ele nos ama. E este mesmo amor que nós recebemos de Jesus é referência para que amemos também o próximo. Isso é uma realidade bela que deve transformar o nosso coração, transformar o nosso interior e o nosso desejo de ser inteiramente de Deus. Então, Senhor, nós pedimos a Ti, neste início, nesta primeira semana da Quaresma, a partir dessas palavras que escutamos, a palavra da primeira leitura, também a palavra do Evangelho, nós pedimos a Ti, Senhor, pedimos a Sua graça, ajude-nos, ensina-nos a viver na Tua graça, a não contar apenas com as nossas forças, mas a contar com a Tua força, Senhor, que nos move, que nos movimenta. Ensina-nos, Senhor, a fazer a Tua vontade, ensina-nos, Senhor, a superar aquelas pequenas concessões, isso pode, aquelas mentiras que nós chamamos de pequenas mentiras, esses pequenos passos que podem nos levar a um grande abismo, a grandes abismos. Ilumina-nos, Senhor, santifica-nos, ensina-nos a trilhar os Teus caminhos, entendendo que pelo sacramento do batismo participamos da Sua santidade e podemos cada vez mais crescer e nos aperfeiçoarmos no amor, no serviço e no Teu conhecimento. Agora, Senhor, nós somos um pouquinho mais enriquecidos no Teu conhecimento a partir da palavra que o Senhor nos envia. E assim, a partir da Tua palavra, a partir do Teu movimento no nosso interior e na nossa vida, que assim também
nos aproximemos dos nossos irmãos.